trabalhar com nessa área, acabei expandindo meu atendimento para os adultos, para pessoas de todas as faixas etárias, né? E a outra pergunta que vocês vão fazer, o que é medicina do esporte, né? Na realidade, a especialidade se chama Medicina do Exercício e do Esporte. Existe uma sociedade brasileira, assim como existe a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, tem uma Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, né? Outra pergunta que sempre fazem, até uma pergunta que a gente sempre faz para os residentes quando eles estão ingressando na residência durante a entrevista. O que você vai explicar para quando te perguntarem, você é médico do esporte? Ah, então você é ortopedista? Então, outra pergunta, o médico do esporte é ortopedista? Não, estou eu aqui para dizer que eu era pediatra, cardiopediatra, ainda sou, ainda estou na área, mas trabalho muito bem com a medicina do esporte. Na realidade, é uma área muito preventiva, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente chegar no cardiologista, no ortopedista, no endocrinologista, e ele fala, olha, o senhor está acima do peso, o senhor precisa fazer exercício, né? E você sai com aquela ideia, né? Ah, tá, eu vou fazer exercício. Ah, como que eu vou começar? Né? O que eu preciso fazer para começar? Eu fiquei uma boa parte da minha vida, eu estou há muitos anos sedentário, né? Como que eu vou começar a fazer de uma hora para outra? Ou então, eu tenho problema, dói o meu joelho, dói minha coluna, né? Então, a medicina esportiva é justamente essa área da medicina que aplica na avaliação, desde aquela avaliação inicial, para saber, meu coração está bom, né? Isso a gente vê desde criança até os adultos, né? Meu coração está bom, meu coração está funcionando, eu tenho um risco de ter um infarto, eu tenho um risco de ficar com uma hérnia de disco, né? Então, a medicina do esporte é justamente uma área da medicina que vai tentar prevenir todos esses problemas, né? Orientando e trabalhando de uma forma que vai orientar e organizar a forma que o indivíduo vai fazer o exercício físico, né? Então, aqui... Errei. Aqui, né? Então, eu já coloco esse primeiro, parece um slide muito técnico, tudo, mas é o que a gente vai falar, né? Quando a gente fala em exercício, em cansaço, em aquela história, eu não tenho condição de fazer, eu fiz e estou morto, eu estou cansado, né? O que a gente está querendo dizer com isso, né? O exercício é um trabalho do organismo, né? É um trabalho que envolve todas as articulações, todos os sistemas, né? Desde a coordenação motora até o aporte de sangue que o coração vai levar para os músculos, né? Para eles trabalharem, assim como o pulmão está retirando oxigênio do ar, colocando no sangue. Quem vai impulsionar isso é o coração. Então, são vários sistemas agindo conjuntamente, né? E tudo isso a gente precisa de ATP, isso aqui é um termo técnico, tá? Isso aqui é um termo que nós, médicos, utilizamos. ATP, o que é? Nada mais é do que o combustível que o músculo usa para trabalhar, né? E todas essas reações que ocorrem no organismo durante o exercício, que nos levam àquela sensação de, ai, meu Deus, eu estou morrendo, né? Se eu não estiver bem preparado, vai falar, eu estou morrendo. Elas, na realidade, ocorrem para que o nosso músculo tenha sempre essa molécula disponível para poder trabalhar. Tá? E é aqui que a gente começa todo o nosso raciocínio clínico em cima de como que vamos fazer da melhor forma possível a obtenção dessa energia de uma forma harmônica dentro do organismo para que a gente não tenha nenhum prejuízo, né? Então, aqui são alguns dos sistemas, tá, de obtenção de energia, certo? Então, essas são as formas de obtenção de energia. A gente tem que sempre estar com essa ideia de que o organismo vai precisar dessa energia para trabalhar, tá? Então, aqui eu vou pular um pouco, tá? Aqui é toda a parte bioquímica que a gente precisa de obtenção da energia para poder estar trabalhando. E aqui é aquela parte para a gente entender mesmo o que acontece, né? Quando eu falo do meu organismo estar funcionando bem do ponto de vista cardiopulmonar, eu tenho que estar falando justamente nesta parte do transporte de oxigênio. Eu preciso ter um pulmão funcionante para tirar o oxigênio do ar, né? Esse pulmão precisa passar o oxigênio para um coração muito bem funcionante, tá? De preferência não doente que vá falhar, né? Levar esse oxigênio para a musculatura, da musculatura retirar o oxigênio na forma de gás carbônico e o coração, de novo, levar para o pulmão para poder estar expelindo tudo isso, tá?
Uma falha no meio de todo esse mecanismo me leva a vários problemas, tá? Principalmente se o organismo não tiver em condições de estar utilizando todo esse sistema de uma forma harmônica, ele vai começar a falhar, que é onde a gente sente os sintomas. Muitas vezes deles são muito deletérios, como casos de morte, ou então de casos mais complicados de desmaios, tudo isso, e pode ser muito deletério para quem estiver fazendo de uma forma inadequada. Aqui são outros slides mais técnicos. E aqui, assim, esse é um slide que eu coloco para a gente ter uma ideia de como que o nosso organismo funciona na hora que está fazendo exercício, né? Então, a gente tem uma mudança na parte circulatória muito importante, né? E aqui que a gente vê como que esse organismo tem que estar bem para fazer tudo isso e não pode estar com nenhum problema para que isso daqui não pare no meio, né? Então, o que a gente tem? Aqui, durante o repouso, eu tenho 15% a 20% da minha circulação indo para o músculo. No exercício, olha o quanto que vai de sangue para o músculo. Sem contar que antes, quando eu estou parado aqui, sentado, eu aqui estou falando, meu sangue está circulando mais. Vocês estão sentados aí, eu tenho só 5 litros por minuto, uma velocidade de 5 litros por minuto circulando no organismo inteiro. Quando eu estou fazendo exercício, dependendo da velocidade que eu estou, da intensidade do exercício que eu estou, a minha quantidade de sangue que o coração está despejando no sangue passa de 5 litros para 25 litros por minuto. Então, a velocidade aumenta muito, né? Junto com a frequência cardíaca, que é o que a gente sente, o coração explodindo, né? Aquela sensação de coração explodindo é justamente isso. Então, eu vejo, no repouso, o meu músculo só recebe, dessa quantidade toda, 15% a 20%. No exercício, ele vai receber de 80% a 85%. Então, por aí eu já vejo. Se eu vou ter que deslocar de todos os outros órgãos uma quantidade tão grande de sangue para o meu músculo trabalhar, o que vai acontecer com o resto se ele não estiver bem, né? Então, é aqui que a gente entra na fase de avaliação, pré-participação, tudo isso, para poder está deixando o indivíduo trabalhar e fazer o exercício de uma forma bem segura. Então, é exatamente isso. Essa avaliação pré-participação esportiva, né, vai ser o exame clínico do atleta ou do praticante. Aqui está atleta, mas, como eu disse para vocês, é do exercício e do esporte, né? É o exame clínico do atleta que visa detectar possíveis anormalidades clínicas e cardíacas, muitas delas silenciosas, é aqui que está o problema, né, que podem levar ao afastamento temporário ou definitivo do esporte e, em alguns casos, até a morte súbita, de impacto negativo e polêmico no esporte, né? Nos atletas, e aqui eu estou falando nos atletas de alto rendimento, essa avaliação ela vai ser muito importante porque, diante de todas essas alterações que o organismo precisa para se manter atuante durante o exercício físico, nos atletas, eles, às vezes, sofrem alterações tão intensas, mas que não são doenças, são adaptações para que ele se torne mais eficiente ao realizar a atividade física. Então, é importante a gente estar diferenciando no atleta treinado o que é uma coisa própria do coração de atleta e no indivíduo que não é atleta, o que pode ser uma doença. Tá? E aqui que a gente entra numa outra coisa importante, né? Muita gente já deve ter ouvido que precisa de atestado para ir na academia. Recentemente, até fizeram uma lei aqui no estado de São Paulo que não precisa mais de atestado, né? E nós, da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, somos totalmente contra, né? Eu já mostrei para vocês o que acaba acontecendo durante o exercício, que é muito importante, e tudo isso aqui deixa as pessoas... Ou então, tem muita gente que fala, não, eu vou comprar o atestado na Praça da Sé. Né? Eu vim aqui. Ou então é muito comum, às vezes, no consultório, alguém chegar e falar: eu só vim porque a academia me pediu um atestado. Né? Muitas vezes, nesse eu só vim porque a academia pediu o atestado, o indivíduo vai descobrir alguma coisa que vai precisar ficar afastado ou fazer um tratamento. Né? Não é difícil. Já tivemos casos, inclusive, de indivíduos de alto rendimento, atletas de alto rendimento, que vieram fazer a primeira avaliação, estavam indo para a Olimpíada, estavam indo para campeonatos internacionais e descobriram doenças importantes que precisaram parar, tratar, para depois voltar a fazer exercício. Então, é muito importante isso que eu estou falando para vocês.
E aqui, isso aqui é um estudo, tá? Que mostra que o risco de morte súbita na população ele é 2,5 vezes maior, inclusive em crianças, adolescentes e adultos jovens. Tá? Então, é aquela história, criança, adolescente, foi até por isso que eu acabei ingressando nessa área. Tem risco de morrer com esporte? Tem um risco, sim, 2,5 vezes maior. Tá? Então, daí se justifica todo o cuidado que está tendo, inclusive, com essa população. E é o tal negócio, né? Antes dos 35 anos, eu tenho risco, depois dos 35 anos, o que acontece? Né? É aquilo que a gente chama de doenças crônico-degenerativas. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da diabetes, da hipertensão, né? Aquele medo do infarto, o colesterol alto, todo mundo fala, o colesterol alto, eu vou morrer porque eu estou com colesterol alto? Imediatamente não, mas se você não tratar desse colesterol, você vai ter grandes chances de morrer. Né? Então, a mesma coisa que a diabetes. Eu estou com diabetes. Né? Vai morrer imediatamente? Não, mas se não tratar de tudo isso, há grandes chances. Meu médico falou para fazer exercício para tratar do diabetes. Sim, o diabetes é uma das formas que a gente tem de estar reduzindo os riscos provocados pela diabetes. Tá? O que o exercício faz? Então, o exercício, eu não estou dizendo que ele é ruim. Né? Aqui parece que eu estou colocando, ele causa morte. Sim, ele causa morte se ele não for bem orientado, se o indivíduo não for bem avaliado. Né? E toda avaliação também é seguro de vida? Não é seguro de vida, mas, com certeza, vai identificar grandes diferenças, vai dar grandes diferenças na hora de se fazer um diagnóstico precoce e tratar-se precocemente uma doença antes que se tenha algum problema decorrente disso. Né? Então, tratar a hipertensão, o diabetes, hoje o exercício é utilizado para tratar essas patologias, tá? Não somente nos adultos, mas também nas crianças, preferencialmente nas crianças e nos adolescentes e adultos jovens. Por quê? O exercício, a gente até brinca e fala muito nos congressos, ele pode ser utilizado, a gente devia ter aquela coisa. O exercício pode ser uma cápsula por dia, vamos supor. Né? O tal negócio, se você toma 2, 3 remédios para diabetes e começa a adicionar 1 hora de atividade física no seu dia a dia, isso são vários estudos, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que comprovam que 1 hora por dia de atividade física aeróbica, mas o que eu digo assim, não é sair do ônibus e andar até em casa, né? Ou então ficar andando para chegar no banco. Né? Tudo isso ajuda? Com certeza, tudo isso ajuda, mas não é aquela forma que eu falo, o exercício é remédio. O exercício é remédio a partir do momento que eu me proponho a fazer isso, a partir do momento que eu fui avaliado, que eu estou bem de saúde, que eu não tenho riscos imediatos a essa atividade física, e eu começo a fazer o exercício pelo menos 1 hora por dia, de preferência os exercícios aeróbicos. Então, aqui, todos esses fatores são fatores de risco acima dos 35 anos. Aqui, antes, nos mais jovens, nas crianças, aquilo que a gente tem que estar investigando. Né? Inclusive, às vezes, algumas condições de nascimento, algumas doenças que a criança tem no coração ao nascer, que às vezes não dão sintoma logo de imediato, têm que ser descartadas. Aqui são alguns exames complementares que a gente costuma pedir. O teste ergométrico. Muita gente avalia, né, relaciona a avaliação pré-participação à realização do teste ergométrico. Né? Então, o que vem a ser o teste ergométrico? Né? Muitos falam, eu não quero fazer esse teste porque eu vou morrer. Eu estou cansado, eu não gosto desse teste, eu me sinto mal quando eu faço ele. Né? Ele tem todas as suas indicações. Né? Principalmente na infância. Na infância, ele tem algumas indicações, ele não é tão comum de ser feito na infância, tem algumas indicações, inclusive, para avaliar algumas arritmias, e principalmente nos sintomas relacionados ao exercício. E no adulto, ele vai traçar um perfil de risco da doença coronariana, que é a que vai levar para o infarto propriamente dito. Né? Então, é uma forma precoce de detecção de doenças. Ele não só vê a capacidade cardiopulmonar do indivíduo, como ele vai estar ajudando na estratificação de risco da doença coronária com futuro infarto, num possível exercício realizado de uma forma insegura.
né? Então, é muito importante, não é aquele exame chato de ser feito, aquele exame que eu não vou conseguir fazer. Não, é um exame que vai ajudar, muitas vezes, o seu médico a estar estratificando o seu risco de estar tendo algum tipo de efeito indesejável. Isso aqui a gente vai ter que mudar. Bom, já que eu estou sem as minhas fotos, a gente vai falar de como fazer a prevenção. Tinha as fotos tão legais aqui, mas não tem agora. A gente vai falar de como fazer a prevenção e de como que o médico do esporte, a medicina do esporte, vai estar atuando nisso, né? Então, é o negócio. Você passou no seu médico, no seu clínico geral, está com a pressão alta e com diabetes, né? Vai precisar fazer exercício. Estou dando um exemplo prático. Então, precisa começar a fazer o exercício e você fala, mas eu tenho problema na coluna, né? Tenho muita dor nas costas. Quando eu vou andar, o meu joelho dói, o meu quadril dói, né? Eu trabalho longe da academia, onde eu trabalho não tem academia, ou então o meu dia a dia não está me permitindo fazer o exercício, né? Aí você sai perdido daquela consulta, né? Ele falou para você, olha, o negócio é o seguinte, você tem que caminhar. Então, você vai caminhar, né? Vai fazer dieta, vai caminhar, tudo isso vai te ajudar, né? Então, como é que a gente pode estar tratando isso? Então, vamos lá, né? Vamos dizer assim, estou fazendo para vocês uma consulta do médico do esporte, como ele vai atuar. Então, ele vai justamente levantar todo um hábito alimentar, tá? O hábito alimentar é muito importante, seja nas doenças crônico-degenerativas, seja no atleta de alto rendimento, porque é o que eu costumo dizer, o carro não anda sem combustível, né? E o carro para se o combustível for ruim, né? O motor acaba fundindo se o combustível for ruim, né? Então, é muito importante a alimentação, o horário da alimentação, porque, diante de todo aquele ciclo que eu mostrei para vocês, da energia, indo para o músculo trabalhar, de onde vem tudo isso? Muita parte das reações químicas acontecendo no organismo e do alimento, da água, inclusive da hidratação, que vai estar fluindo tudo isso para manter a parte do funcionamento do organismo em harmonia, né? Daí que muita gente já ouviu falar em suplementos, né? Muitos adolescentes hoje em dia acham isso a forma de ganhar massa muscular, de ficar igual o artista da televisão, né? Muitas artistas na televisão acabam colocando suplementos como uma forma de ter uma boa forma, né? Obviamente, sem estar explicando que tudo isso também tem seu risco, tá? Muitos suplementos, se você não estiver adequadamente, principalmente para crianças e adolescentes e adultos jovens, se eles não estiverem aptos a consumir esse suplemento, que, na realidade, o que é o suplemento? É uma coisa a mais, é uma substância a mais, além da alimentação, que o indivíduo vai estar colocando na hora de praticar o exercício. Vai estar se alimentando, estará ingerindo em proporções adequadas nos horários certos, né? Então, é muito importante que, junto com o médico do esporte, alguns profissionais estejam envolvidos no início da atividade física, como o nutricionista, fisioterapeuta, que nem eu estava falando, mas a minha coluna dói, o meu quadril dói, né? Muitas vezes, o excesso de peso, o próprio excesso de peso, algumas alterações na coluna, e até alterações mesmo do dia a dia, das posições de vício do trabalho, né? As crianças com mochila nas costas, né? O jeito de ficar sentado na carteira, tudo isso, e ainda mais quando a gente fala dos adultos na maturidade, que já passaram por vários anos sem exercício, sentados de forma incorreta, acabam tendo alguns vícios de posição que precisam ser corrigidos, né? Que isso, inclusive, essa coisa de, eu faço exercício. Quantas vezes eu já não escutei? Me falaram para fazer exercício, mas eu fui fazer exercício e travei a coluna, né? Por quê? É a mesma coisa que eu falo, é a mesma coisa que a gente pegar, pense na gente com uma bandeja de tijolo, um em cima do outro, né? E sai correndo com essa bandeja de tijolo, sem nada segurando, você aqui,
né? Pensa assim, sai correndo numa velocidade com uma bandeja de tijolo. O que vai acontecer? Vai cair todos os tijolos, né? Você vai se machucar tudo. Com a nossa coluna é a mesma coisa, né? Então, hoje em dia, existem técnicas de fortalecimento da coluna, tá? De melhora na flexibilidade, porque a flexibilidade também é muito importante. E tudo isso a gente consegue através de yoga, RPG, pilates, né? Que são muito interessantes. Todos esses tipos de técnicas são muito interessantes como forma preventiva de evitar doenças osteoarticulares com o exercício e ter certeza que você vai ficar fazendo o exercício sem ter que ficar parando toda hora porque teve uma lesão, né? Então, simplesmente, aquilo que eu falei, o que é o médico do esporte? É o médico que vai cuidar da lesão? Não é só o médico que vai cuidar da lesão. Ele é o médico que vai te ajudar a prevenir de ter uma lesão, né? Ele vai te falar, olha, faça isso antes desta forma para você não ter a consequência depois. E use o exercício simplesmente para te ajudar com a diabetes, com a hipertensão, né? No caso das crianças e adolescentes, para se desenvolverem de uma forma adequada, terem melhor condições psicológicas, melhora de autoestima e propriamente o desenvolvimento, né? Então, é tudo isso que a gente pode estar ajudando vocês com essa especialidade. Eu espero ter conseguido passar algumas coisas para vocês. Eu acho que agora a gente vai ter as dúvidas aí da internet, ou mesmo de vocês que estão aqui. E eu espero estar podendo ajudar e ter contribuído um pouquinho nessa ideia do que o médico do esporte pode estar oferecendo para vocês. Tá? Obrigada.